Ora, boa tarde a todas e a todos, obrigado pela vossa presença. Creio que já temos em linha, creio que é o primeiro peticionário desta portanto, o Sr. Vítor Manuel de Magalhães Miranda Neves, a quem cumprimento desde já e agradeço a sua participação neste processo e esta reunião é precisamente para ouvir os peticionários e, portanto, passo desde já a palavra ao peticionário para expor os motivos desta sua petição. Muito obrigada. Os motivos que me levaram a fazer esta petição parte pelo facto de achar que as leis não estão corretamente feitas no facto no que cabem em relação à corrupção e a outros crimes ligados à corrupção. E neste último caso concreto, em relação ao Sr. primeiro ex-ministro José Sócrates, acho que a anulação de alguns pressupostos que estavam presentes no tribunal terem sido postos de parte ou por prescreverem, não sei o que mais, acho que isso também condiciona um bocado a justiça em Portugal. E acho que isso não pode acontecer. Acho que os casos de corrupção têm que ser devidamente clarificados. E porque assim estão em causa dinheiros públicos, dinheiro dos impostos de todos os contribuintes, de todos os trabalhadores portugueses. E é imprescindível que realmente se apure a verdade e que se chegue a uma conclusão se realmente há culpabilidade ou não. Em relação, depois também há outro aspecto desta petição, ao afastamento do Sr. Juiz Imposas. A mesma, como eu pedi à Assembleia da República que a fizessem reencaminhar para os órgãos competentes, prende-se com vários fatores que o próprio juiz já cometeu algumas gafes processuais. Olha, eu peço desculpa, vou só interrompê-lo por um minuto, só para situar o âmbito desta petição, porque a petição tem três partes, digamos, eu divido a petição em três partes. A primeira, precisamente, relativamente à questão do afastamento do juiz Ivo Rosa. Essa parte da petição foi retirada na medida em que não há base legal para que possamos, aqui na Assembleia da República, pronunciar-nos sobre essa matéria e, portanto, a petição, neste momento, centra-se relativamente aos prazos de prescrição e à questão do cúmulo jurídico. E, portanto, eu ia pedir-lhe se podia desenvolver o seu raciocínio relativamente aos prazos de prescrição, relativamente aos crimes que a própria petição refere, pode também referir outros tipos penais, mas aqui refere-se à corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, crimes informáticos, fraude e evasão fiscal. Portanto, esta é uma matéria objeto desta petição, tem a ver com os prazos prescricionais. O segundo tema contido nesta petição tem a ver com o cúmulo jurídico e era, portanto, sobre estas duas matérias que eu gostaria que centrasse a sua exposição. Muito obrigada e peço desculpa pela interrupção. Pronto, de facto o cúmulo jurídico é um dos fatores que nós assistimos atualmente em Portugal, que existem vários crimes no mesmo processo, todos eles comprovados, e depois verifica-se que o arguido em questão leva apenas de 3, 4 ou 5 anos. E muitas das vezes estávamos a falar de penas que, se forem sem o cúmulo jurídico, se formos analisar independentemente, estamos a falar de penas na ordem dos 20, 30, 40 ou 50 anos, como acontece noutros países, e alguns deles até europeus, em que não existe o resumo do cúmulo jurídico, ou seja, não existe o resumir de penas numa única data e prazo. Em relação ainda
aos crimes de corrupção. Eu queria relembrar aqui uma coisa, e foi isso que também me fez lançar esta petição. É assim, eu acho que é assim, um crime, quando estamos a falar de corrupção, e principalmente pessoas que exercem cargos políticos, públicos, políticos, que exercem ou que exerceram, que de alguma maneira tiraram proveito próprio sobre dinheiros que são pagos pelos impostos, pelos contribuintes portugueses, acho que nem devia haver sequer prazo para prescrição. O que eu propus nesta petição nesta petição e que os peticionários, os signatários concordaram, foi que, pronto, que houvesse pelo menos 20 anos em que que não houvesse 20 anos a partir da data em que são conhecidos estes factos para a prescrição. Porque realmente, é assim, eu acho que cumpre a Justiça e cumpre a Assembleia da República também fazer com que estes crimes sejam conhecidos, sejam realmente apurados os factos reais e realmente as pessoas serem condenadas e terem que devolver o património ou o valor que usufruíram sem o consentimento ou sem a devida autorização para tais factos. Porque é assim, há um rolo que nós não estamos a falar só no aspecto do presente, nós estamos a falar de casos de corrupção, de grande corrupção, que estamos a condenar não só as gerações que estão agora neste momento a trabalhar, que estão a pagar e a descontar para o Estado português, nós estamos a condenar também o futuro dos filhos de todos os portugueses e netos e das gerações que conseguir. Portanto, quem acaba por pagar estas faturas pesadas é sempre quem paga os impostos. Basicamente foi estes motivos que me fizeram criar esta petição. Olha, muito obrigada pela sua exposição. Eu tinha apenas duas questões para colocar. Não sei se nós estamos a ser acompanhados também online por outros deputados, está aqui também a senhora deputada, e, portanto, eu gostaria de colocar duas questões. Uma tem a ver com o cúmulo jurídico, no sentido de perguntar se entende que o limite máximo da pena de 25 anos para si é insuficiente, na medida em que, como sabe, nós no nosso Código Penal temos o limite máximo da pena de prisão até 25 anos. Tanto quanto eu entendo pelas suas palavras e de acordo também com aquilo que está na petição, em seu entender, o cúmulo, não seria o chamado cúmulo, o cúmulo jurídico material mitigado, como nós temos, mas a soma dos crimes autónomos por si. E isso levaria, em última análise, a que fosse possível ultrapassar o limite máximo de 25 anos de pena de prisão. E essa questão que eu gostava de colocar no sentido de saber que, relativamente à vossa posição, relativamente a esse limite. A outra questão que eu também gostaria que se fosse possível, tentasse precisar um pouco mais, é que percebi bem que pretendem que os prazos de prescrição relativamente aos crimes de corrupção e crimes conexos tenham o prazo de prescrição de 20 anos, mas há uma afirmação sua e que confirma aquilo que vem na petição, que tem a ver a partir do momento do conhecimento do facto. Ora, nós temos como a contagem do prazo de prescrição a partir do momento da prática do facto. E aqui na petição refere que o prazo de prescrição devia ser ou a data em que são praticados, ou denunciados, ou do conhecimento do Ministério Público. Portanto, temos aqui 3 prazos de prescrição, sendo certo que, a partir do momento em que o prazo de prescrição não for reportado à data da prática do facto, mas quando for denunciado ou do conhecimento do Ministério Público, tende a permitir uma certa não prescrição dos crimes, porque o Ministério Público pode ter conhecimento ao fim de 5, 10, 15, 20 anos da prática do facto. A questão é, e eu creio que isso vai ao encontro daquilo também que acabou de nos referir, que, na sua perspectiva, para determinado tipo de crimes, não deve haver prazo prescricional. Portanto, são estas duas questões
que eu colocaria apenas para precisar melhor digamos, o fundamento e o pensamento associado a esta petição. Muito obrigada. Sim, de facto, eu sou da opinião que não devia, determinados crimes, e neste caso corrupções e tudo que esteja conexo à corrupção, e até crimes de homicídios, eu sou da opinião que não deviam sequer haver prescrição para esses tipos de crimes. Mas, é assim, quando eu criei a base da petição, eu queria precisamente, eu estipulei mais ou menos 20 anos, porque assim, muitas das vezes estamos a falar de crimes tão complexos, e temos o recente caso da Operação Marquês, são casos tão complexos que envolvem entidades estrangeiras da qual as forças, a Polícia Judiciária e o Ministério Público e outras pessoas que estiverem à frente da investigação estiveram à espera de informações de países estrangeiros, portanto, países até, embora pertençam à Europa, mas não pertencem à União Europeia. Portanto, tudo isso são processos muito demorados. Se nós considerarmos, eu não sei, eu não sou advogado, não sou jurista, não tenho presente a lei atual, mas os prazos de prescrição serão 10 anos. Ou seja, muitas das vezes as pessoas... Neste momento é de 15 anos. 15 Neste anos. momento o prazo de prescrição é 15 anos. Pronto. 15 anos. É assim, muitas das vezes nós vimos agora na Operação Marquês que houveram coisas, factos, que já estão prescritos. Quer dizer, e não estamos a falar de há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, coisas que convém esclarecer, convém serem apurados. E se são apurados, não devem prescrever automaticamente. Porque, é assim, a partir do momento que o crime foi cometido, foi denunciado, eu considero que o crime só deve ser prescrito ao fim de 20 anos, se nada for feito. Agora, a partir do momento que abre uma investigação, durante esse prazo de 20 anos, não tem que haver prescrição, porque o processo foi aberto. Agora... Mas permite-me só que diga o seguinte, é que a partir do momento em que o prazo começa e a pessoa e o cidadão é constituído arguido, interrompe o prazo de prescrição. Ou seja, os 15 anos são de facto o prazo de prescrição sem procedimento criminal, que pode duplicar com os prazos de suspensão e de interrupção da prescrição que existem ao longo do processo. Portanto, estamos a falar de prazos de prescrição muito superiores àqueles aquele que está na lei de limite máximo sem procedimento criminal. É só para, enfim, podermos aqui conversar também um pouco para perceber o enquadramento da petição e, obviamente, está no direito, obviamente, de expor como só estou a tentar, enfim, ajudar aqui. Sim, é assim, eu percebo, e é assim, pronto, é como eu disse, eu não sou jurista, percebo alguma coisa de leis, mas muito pouco. Mas o que nós conseguimos, o que o cidadão comum consegue ver através das notícias, de todo o sistema de comunicação social, é que a justiça não está a funcionar. Ou só está a funcionar para um determinado tipo de portugueses, não na sua totalidade. E se nós somos um país livre, onde a Constituição nos garante os nossos deveres e as nossas garantias, então todos estamos debaixo da mesma Constituição. E não é isso que se verifica na maior parte dos casos. Portanto, é assim, nem sei bem o que vos diga mais, porque assim, eu acho que deve realmente, em alguns casos, até sou apologista disso, que realmente não haja sequer prazos para prescrições, porque assim, são crimes públicos de pessoas que exerceram atividade política e que, assim, isto tem que ser esclarecido ao fim da força. Mas pronto. Eu acho que o sentido da petição é no sentido de querer que seja feita justiça, não é? É nesse sentido, creio eu. É essa a percepção, não é? E tentar contribuir de alguma forma para este debate. E não foi só eu. É assim, quem assinou a petição também considerou que realmente tem que ser feita justiça. Porque eu acho que não cabe na cabeça de ninguém, de nenhum português que se diga português, que uma pessoa que exerceu um cargo político
usufruiu de determinadas quantias de dinheiro e agora, quer dizer, não se passa nada, continua na sua vida, até vai à comunicação social esclarecer alguns factos caricatos. Quer dizer, isto não pode continuar assim, o país não pode continuar assim, porque isto é uma má imagem de política, percebe? E é assim, eu sempre fui criado com uma educação um bocado tradicional. Graças a Deus tenho uns valores morais muito, muito bons. E sempre fui fiel àquilo que defendi. E acho que eu nunca roubei um cêntimo sequer ao Estado português, nem a ninguém. Agora é assim, isto realmente, quem está no poder, quem está na política, na Assembleia da República, sejam deputados, sejam primeiros ministros, seja depois o Presidente da República, quem exerce cargos políticos tem que dar o exemplo. O cidadão comum vai copiar o exemplo que vem da Assembleia da República. Ora, se nós tivermos pessoas que dão um mau exemplo na Assembleia da República, então o resto do país vai copiar esse mau exemplo e depois temos a corrupção, começa-se a gerar uma corrupção generalizada a nível do país. E acho que isso não faz sentido. Tinha uma outra questão que eu já me lembro qual era. Eu não tinha mais questão nenhuma, já respondeu, e eu vou passar agora a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do Partido Social Democrata, que também vai dirigir algumas questões. Está bom, muito obrigado. Muito obrigada, a senhora deputada relatora, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que nos acompanham e, em especial, aqui o peticionário, a quem agradeço esta iniciativa dos cidadãos, que nos parece bastante importante, para além de corresponder àquela que tem sido a percepção maioritária da sociedade civil nos últimos tempos em relação às questões da justiça, e dá-nos esse feedback muito fidedigno do que é que os cidadãos pensam neste momento sobre o funcionamento da justiça, e, por outro lado, permite-nos aqui refletir sobre aspectos bastante importantes, como a questão do prazo da prescrição, a sua duração, ou então o fim do cúmulo jurídico. E gostaria não de colocar propriamente questões, até porque a senhora deputada relatora já colocou aqui algumas questões e até explicou o que está neste momento em vigor em termos de legislação sobre esta matéria, mas para dizer aqui ao peticionário que esta preocupação com a percepção do funcionamento da justiça é algo que também o PSD tem vindo a defender, e que também o PSD tem sido muito crítico sobre o funcionamento da justiça, e até há muito tempo que pretende iniciar uma reforma a sério na justiça, precisamente por concordar com o que aqui diz, que há esta percepção de que há coisas a funcionar menos bem na área da justiça, e que se a área que deve funcionar e deve servir de referência e de modelo para os cidadãos é a justiça, e por isso nós temos que avançar rapidamente para a reforma da justiça. Temos que, obviamente, ouvir os contributos que são aqui dados pelos cidadãos, como o Sr. Vítor, e estas questões que aqui nos colocou são questões realmente fundamentais para que se possa, eventualmente, aqui na Assembleia da República, se iniciar uma reflexão séria sobre estas matérias e, eventualmente, corresponder àquilo que é o ansejo maioritário da parte dos cidadãos, no sentido de que há alguma coisa aqui a fazer para melhorar a imagem que os cidadãos têm da justiça, e nós conta com o apoio do Grupo Parlamentar do PSD nessa matéria. A nossa posição há muito tempo é pública sobre esta matéria, e obviamente vamos tomar boa nota das questões que aqui nos trouxe, e para a reforma da justiça pode contar com o apoio do Grupo Parlamentar do PSD. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e a sua iniciativa muito meritória de cidadania, de trazer aqui à Assembleia da República uma questão tão importante como aquela que nos trouxe. Muito obrigada. Obrigado. Bom, não há mais inscrições por parte de mais nenhum deputado ou deputada para esta audição, e, portanto, vou dá-la por concluída. Não sei se o Sr. Peticionário quer acrescentar mais alguma questão. Em todo o caso, acrescentando aquilo que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa acabou de referir, além da pertinência da questão, é também a sua oportunidade, porque estamos neste momento precisamente na Assembleia a discutir questões relacionadas com os prazos prescricionais, relativamente a determinado tipo de crime, não só da corrupção, mas também crimes conexos, e, portanto,
não só é bem-vinda a sua petição, ainda que tenhamos em termos jurídicos de trabalhar, enfim, o que está subjacente também a alguns limites que a própria Constituição nos coloca, mas em todo caso refiro que estamos precisamente neste momento a fazer esse debate e que naturalmente teremos em devida boa conta, e também, obviamente, agradecer a sua iniciativa cidadã, que nos ajuda também a fazer sentir aquilo que os nossos cidadãos sentem relativamente ao trabalho da Assembleia da República e que, de alguma forma, ajudam-nos também a compreender e a tentar atingir o fim que eu creio que também está inerente a esta petição, que no fundo é que sentir que a justiça funciona e que devemos trabalhar para que isso assim aconteça. Não sei se quer acrescentar alguma questão, acima de tudo em relação àquilo que a senhora deputada Sara Madruga da Costa acabou de referir. Dou-lhe a palavra para podermos terminar esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente Relatora. Sim, eu queria concluir, até porque me lembrei da segunda pergunta, da primeira pergunta que me tinha feito e que depois comecei a responder pela segunda. O facto dos 25 anos de prisão efetiva máxima que existe na lei portuguesa, eu acho que isso é um grande desafio que devia ser feito por referendo a nível nacional. Esse referendo devia ser feito aos portugueses, porque realmente, do meu ponto de vista, acho que 25 anos é muito pouco. E vou-lhe explicar porquê. Porque, assim, nós conhecemos um caso muito recente não, já tem há alguns anos, não sei, isto creio que foi na década de 90, não sei precisar já exatamente o ano. Não sei se foi na década de 90, se já foi já no ano 2000 e qualquer coisa. Nós tivemos um agente da PSP, que foi o Irineu Diniz, que foi assassinado com 22 tiros à queima-roupa. Os assassinos, entretanto, não cumpriram o prazo total, portanto, suponhamos que por lei eles apanhavam os 25 anos. O certo é que, desde que foi esta a história da pandemia, eles foram libertados o ano passado, ou no início deste ano. Portanto, não cumpriram os 25 anos. E raras são as exceções em que realmente cumprem os 25 anos efetivos. Porque depois existem aquelas atenuantes dos bons comportamentos, dentro do próprio estabelecimento prisional, não sei o quê. E o certo é que, ao fim, a maior parte dos exemplos que a gente vai buscar, ao fim destas penas máximas, repara-se que, ao fim de 13, 14, 15 anos, as pessoas estão em liberdade condicional, estão em liberdade outra vez cá fora. Ora bem, isto é um bocado ridículo, porque assim, se estamos a falar em penas de 25 anos, então que sejam 25 anos efetivos. Agora, se não for para ser 25 anos efetivos, então realmente devemos, acho que o Governo, a Assembleia da República, deve propor um referendo a nível nacional. Para isso é que está estipulada essa parte do direito de haver um referendo a nível nacional, e haver um referendo e perguntar aos portugueses se realmente concordam com os 25 anos ou se acham efetivamente que os 25 anos são poucos. Porque em determinados crimes, e conforme eu tinha proposto, é assim, o prazo das penas passava a ser mediante cada crime cometido, estipulado pela lei. Ora, este crime dá 5 anos. Pronto, 5 mais 4 mais 1 dá uma pena de X anos. Portanto, acho que esse seria o ponto de vista ideal, porque realmente, quer dizer, a pessoa tem que cumprir por o dano que causou ao país e à nação, porque o país não só sou eu enquanto português, não é só a Sra. Presidente Relatora e os deputados que estão aí na Assembleia. O país Portugal são todos os portugueses que, de forma direta ou indireta, contribuem para o país, pagam impostos, e todos nós, enquanto portugueses, merecemos respeito. Se nós não conseguimos respeitar o próximo, então caminho o país vira uma anarquia total, e acho que desse ponto de vista o país vai ser insustentável no futuro. E era só isto que eu queria acrescentar, não queria acrescentar mais nada, queria acrescentar muito obrigado por me ouvirem, ao fim e ao cabo dar a voz a quem assinou, aos signatários desta petição, e pronto, e realmente espero que isto foi
foi um ato de reivindicação, digamos assim, não partidário, porque isto não tem a ver com partido, mas da atividade política, porque acho que realmente os portugueses reviram-se nesta petição como uma parte da injustiça do que está a acontecer na justiça em Portugal e realmente temos todos que melhorar este país e este sistema judiciário. Sr. Vítor Miranda Neves, muito obrigada pelo seu contributo a si e aos demais peticionários e damos por fim a esta audição. Muito obrigada pela sua participação. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, igualmente.